Amém, igreja? Estamos de volta em nome do Senhor Jesus. Estávamos falando sobre dores de parto, certo? Quando Deus nos leva a sentir dores de parto, ou seja, dar à luz, gerar, agir como parteira, trazendo filhos à luz, ou seja, um trabalho árduo, que só aqueles que se devotam à oração recebem em seu espírito um peso de súplica com gemidos e choro profundo, pode-se dizer que sentiu dores de parto. Amém, igreja? Então vamos continuar aí. Quando Deus leva um intercessor a sentir dores de parto, quando ele leva, quando ele quer trazer filhos espirituais à luz, por avivamento, pela maturidade da igreja, por unidade do corpo, pela redenção do país, do mundo, talvez, pela libertação de alguém, por cura, por um ministério, por uma causa, certo? Seja ela familiar, uma causa de justiça ou relacionamentos, por tudo quanto exige a intervenção miraculosa de Deus. Amém? Agora vamos estudar as características do intercessor, certo? Todo intercessor, irmãos, tem que possuir 3 características fundamentais. São elas: o amor, a compaixão e a identificação. Amém? O amor, conforme está em Romanos 5, verso 8. Para interceder é preciso amar. A intercessão vai me levar a transpor os limites da nossa família e orar pela vida de um desconhecido, porque o amor é uma força. Amém? Ou seja, o maior dom, conforme está em 1 Coríntios 13 a 13, se não me engano. Amém? Então, o amor é o principal e o maior dom. Compaixão é o amor de Deus e a graça de Deus em ação. Então, cada vez em que a Bíblia nos fala que Jesus foi movido de íntima compaixão, grandes milagres aconteceram, verdade ou não, conforme está em Mateus 9, verso 35, amém? E verso 10, se não me engano. Compaixão, então, são grandes milagres que aconteceram, compaixão é aquilo que desperta e ao mesmo tempo ver a necessidade. Não confunda o compaixão com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria de outrem, ou seja, um perdão concedido aos que deviam ser punidos. Às vezes Deus aplica a misericórdia, porque é grande e bondoso e grande em misericórdia para conosco. Compaixão não. Compaixão é o pesar que desperta em nós o mal de outras pessoas, ou seja, dó, piedade. Amém? Então a compaixão põe em operação o poder de Deus. Quando o crente entra nessa de fluir de compaixão, é que ele se torna um verdadeiro intercessor. Amém, igreja? E identificação. Você toma o lugar daquele ou daquela causa. Amém? Está em Neemias capítulo 1, no verso 4. Amém? A identificação leva a pessoa a sacrificar os prazeres lícitos. Ou seja, o intercessor será muitas vezes possuído por uns pesos tão urgentes de intercessão que será induzido a deixar uma refeição, a sacrificar um passeio, a perder horas de sono ou outras coisas, entendeu? Costuma-se dizer que deixe-se mais a refeição, seja lá o que Deus pedir, amém? Então, essas são características de um intercessor: amor, compaixão e identificação. Não confundam estes sentimentos, amém? Vamos ver nesta parte de intercessão o que nos impede de sermos ouvidos por Deus. Então, a vitória do intercessor depende de como está a sua vida diante de Deus, amém? Ou seja, como está a sua vida no altar, amém? Bom, a vitória do intercessor depende de como está a sua vida diante de Deus. Repetindo, primeiro, orar. Sem o espírito de obediência é sacrifício, ou seja, rebeldia. Isso impede de sermos ouvidos por Deus. União ilícita. O que é isso? Quando você está fornicando, adulterando. Motivação errada, conforme está em Tiago 4,3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal.
pede para gastar em vossos deleites. Incredulidade, ou seja, cegueira, Marcos 11, verso 23, 24. E a não permanência na palavra. Amém? Conforme João 15, verso 7. Se você não permanecer, como você vai ser ouvido por Deus? Então, o intercessor deve se preparar para entrar na batalha da intercessão da seguinte maneira. Amém? Examine suas mãos e os seus olhos. Amém? Mateus capítulo 6, verso 22. O guerreiro de mãos limpas pode segurar a espada do Espírito com mais firmeza. Examine seus lábios. Salmo 19, verso 14, 1 Pedro 3, verso 10. Seus lábios devem ter a pureza dos lábios de Jesus. Amém, irmãos? Estamos sempre pecando, porque aquele que olhou e desejou já pecou. Portanto, devemos sempre confessar que diz a Bíblia que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça, né? Estamos sempre pecando. E aquele que está em Jesus está livre de toda a condenação, ou seja, não há condenação alguma para aquele que está em Cristo Jesus. E ele nos diz na palavra que eu sou o Senhor teu Deus, que se confessarem a mim os teus pecados, lanço para trás, deles não me lembro mais, amém? Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, amém? Então este é o Senhor. Examine suas mãos e seus olhos, porque um guerreiro de mãos limpas, ele pode segurar melhor a espada com firmeza, né? Os olhos, conhecimento, não é isso? Dado, vigie nessa parte, amém? Vamos ver agora a parte de autoridade espiritual que está envolvida também na intercessão. Que vem a ser essa autoridade espiritual? Romanos 13, verso 1 ao 7. 1 e 7, quer dizer, vem a submissão à autoridade, amém? Autoridade espiritual, ou seja, submissão à autoridade. Deus age a partir do seu trono e o seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. Portanto, todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus e todas as leis físicas do universo são mantidas através de sua autoridade. A autoridade representa o próprio Deus. Só ele é autoridade em todas as coisas. Toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. Amém? Então, Jesus aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. Estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. É natural que aquele que conheçam a Deus e a Cristo o obedeçam. Então, quando obedecemos a Deus, recebemos a autoridade. A autoridade é delegada, mas ao mesmo tempo é conquistada, certo? Que significa domínio e poder. Quando falamos de autoridade, devemos tomar como exemplo a autoridade que Jesus exerceu na terra quando estava no seu ministério. Amém? Ou seja, interceder é confronto e combate com as trevas, pois Deus já liberou do céu tudo quanto é necessário para uma vida de vitória. Pois assim diz o Senhor para mim e para ti, que em Cristo somos mais que vencedores. Então tudo o que é de Deus é seu em Cristo Jesus e ele já pagou o preço. Amém, igreja? Dentro desse próprio assunto de intercessão, vamos ver agora resistência aos ataques do diabo. Amém? Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência aos ataques do diabo. Então, a resistência aos ataques do diabo é uma forma ativa de batalha espiritual. Resistir significa defender-se, ou seja, opor-se, forçar contra, não se deixar dominar, oferecer resistência. Para que essa resistência se torne eficaz, é necessário que fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme está em Efésios capítulo 6, verso 10. É preciso que o Senhor nos conceda sua força, sem ela não temos vitória contra o poder de Satanás, pois a palavra de Deus é a força que todo crente precisa para lutar contra o seu adversário. Amém? Então, quem se envolve numa guerra deve ter ideia clara do que está fazendo.
Guerra é um encontro em combate de duas forças opostas em natureza e propósito. A vitória depende de vários fatores cruciais e o conhecimento do exército inimigo e, sem dúvida, fundamental. Amém? Repetindo, quem se envolve numa guerra deve ter ideia clara do que está fazendo, porque esta guerra é um combate de duas forças opostas em natureza e propósito. Ou seja, é a guerra entre Deus e o diabo. Então, resistir quer dizer opor-se, quer dizer ser contra, não se deixar dominar, é oferecer resistência, certo? É fortalecer no Senhor e na sua força do seu poder, porque você resistindo, a força não está no ataque, mas está na resistência. Então, você resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Vamos ver um pouco sobre essa resistência aos ataques do diabo. Amém? Porque ele é um bicho astuto, então ele, para lidar com ele, amém? Desculpe, para lidar com coisas astutas, você tem que ser estrategista, amém? Vamos ver aqui rapidamente algumas características da personalidade de Satanás. Olha bem, ele é um ser inteligente. Ele enganou até os anjos, verdade ou não? Em Apocalipse 12, no verso 14, você encontra. Em 1 Pedro 5, 8, 9, Pedro nos manda vigiar, pois ele está sempre pronto para atacar. Outra característica, ele é legalista. Satanás chega diante de Deus para pedir permissão para tocar em quem? Em Jó, verdade ou não? E diante de Jesus para tentar, verdade ou não? Ele só vai embora quando é ordenado. E nós temos autoridade para mandá-lo embora, conforme está em Lucas 10, no verso 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e todo o poder das trevas sem causar danos algum. Então use isso, entendeu? Contra Satanás. E como está em 1 Pedro 5, 8, 9, vigiai e orai, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Ele está ao derredor, porque ao redor está Deus com a sua horte de anjos, com a espada de fogo desembainhar. Ele brama como um leão, querendo te tragar, mas ele não pode, porque você é de Deus, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, ele brama, mas não é, porque eu só conheço um leão, e este leão é o leão da tribo de Judá, é o leão Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, amém, igreja? Usem a arma, a sua principal arma de combate espiritual é a palavra de Deus. Então, outra característica de Satanás, ele tem o poder limitado. Ele é comparado o quê? Como um leão, que eu acabei de falar, que ruge. O leão é símbolo de poder. Então, o diabo não tem poder de criar coisa, mas ele tem o poder de alterar a matéria. Ele tem o poder sobre a natureza, como Jesus repreendeu a tempestade, como está lá em Mateus 8, verso 23 e 27. Ele tem o poder para alterar o ecossistema. Ele pode influenciar no comportamento humano. Ele tem poder para quê? Para destruir famílias, destruir áreas financeiras, pode afetar a saúde de uma pessoa, conforme afetou a vida de Jó. Então, na batalha contra o diabo, temos de enfrentá-lo de forma defensiva e ofensiva. Amém? Na luta defensiva se trava a nível individual. Conforme está em Efésios, capítulo 6, no verso 13. Tomai o quê? As armaduras. Pois há 3 áreas que devemos proteger nessa luta. Amém? A mente. Por quê? A mente. O diabo gosta muito de colocar certas ideias em nossa mente. E se a ideia for algo relacionado como orgulho, temor, incredulidade, lascívia, depressão ou condenação, precisa ser expulsa de nossas vidas. Devemos recusar a ter esses tipos de pensamentos e entregar a nossa mente a Deus. Amém? Conforme está em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 3 e 5. Devemos também guardar os nossos corações. Amém? Então, porque no coração estão as emoções e atitudes.
As atitudes erradas, tais como a arrogância, a rebeldia, o rancor, as contendas, amarguras, mágoas, abrem portas para Satanás entrar em nossas vidas, amém? Conforme está escrito na palavra em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então, ele é legalista se você abre uma porta de arrogância, rebeldia, rancor e todas as outras palavras que ele disse agora, você está dando brecha ao diabo de entrar e operar na sua vida, amém? E guardar a língua, ou seja, nossa língua possui um enorme poder, amém? E o diabo sabe disso, podemos usar o poder espiritual dela para o bem e para o mal. Da mesma boca pode sair bênção e pode sair maldição também. Então, nossas palavras podem ser um veículo de expressão para o Espírito Santo ou para um espírito maligno, amém? Façamos oração que Davi fez no Salmo 141, no verso 3, quando isso acontecer, amém, igreja? Então, guarde de Satanás a sua mente com esses pensamentos, os seus corações e a sua língua, amém? E vamos entrar agora nas batalha espiritual, amém? Está acabado o livro sobre intercessão, um módulo, amém? Vamos falar agora sobre batalha espiritual. Sabemos que essa batalha acontece nas regiões celestiais, amém, igreja? Peço uma pausa em nome de Jesus.